Como é bom poder chegar até você neste momento com o programa Gente de Fé. Você que já vem nos acompanhando num tempo, tem experimentado, tocado, tem ouvido testemunhos de pessoas que têm vindo até nós e trazendo as suas experiências, as suas marcas de fé, por isso que se tornam pessoas de fé, gente de fé. E o programa ele tem esta vontade, este intuito, de levar até você não apenas um milagre que acontece na vida de alguém, principalmente o Deus que caminha conosco, mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos sofrimentos, Deus está sempre conosco. Hoje nós vamos conhecer a história de uma moça, de uma senhora que teve um sério problema. Ela teve câncer. Ela é de Cunha, atualmente ela mora aqui em Cachoeira Paulista. E como foi experimentar este câncer? Como foi conviver com este câncer? O que aconteceu com ela? O que está acontecendo com ela? Eu quero dar as boas-vindas a Fátima Fagundes. Bem-vinda, Fátima. Obrigada. Muito bem. Fátima, você veio nos contar um pouquinho dessa experiência que você fez, que você faz com Deus hoje. Né? Você está aqui, vai partilhar um pouquinho conosco. Mas você teve essa marca na sua história, este câncer. Mas antes mesmo de falar dele, como era a Fátima antes de descobrir que estava com câncer? Eu era uma pessoa normal, praticava esporte, frequentava academia, fazia caminhada, sempre morei com minha família. Mas eu tinha um problema, eu sempre quis, eu sempre lutei para estar mais perto de Deus. E parece que essa doença ela veio mesmo para levar eu para perto de Deus. Então você reconhece que isso foi um pretexto. Um pretexto. É claro que Deus ele usa de todas as situações para... Não que Ele ocasiona as situações, mas Ele usa de todas as situações. Antes de você saber, você disse que buscava. Como que era a sua busca? Como era a sua vida de fé antes? Porque você disse que o câncer ajudou você a se aproximar um pouco mais. Mas como era a sua vida de fé antes de saber que estava com câncer? Eu já era amiga de Deus, mas eu era uma filha rebelde. Eu fazia coisas que não agradavam a Deus e eu tentava mudar, né? Eu queria ser a pessoa melhor. E foi onde entrou a doença que fez eu ver as coisas de maneira diferente. Que rebeldias eram essas? Te deixei um pouco sem graça, né? Eu gostava bastante de beber, assim, às vezes eu ficava assim à noite, né? Balada, essas coisas assim. Eu pergunto isso, Fátima, porque muitas vezes a gente pensa que mesmo uma pessoa que viveu uma experiência dessa, ou que vivia uma experiência dessa, de buscar a Deus, muitas vezes ainda faz esse tipo de coisa. Né? Então, mesmo você buscando a Deus, mesmo assim você fazia esse tipo de baladas, de coisas. E você é de Canas, né? Uma cidadezinha... Cunha, desculpe. É uma cidade aqui próxima, no Vale do Paraíba, mas você hoje mora em Cachoeira Paulista. Por quê? O que aconteceu? Qual que era a tua vontade, o teu desejo de vir para Cachoeira Paulista? O que te motivou a mudar para cá? Antes de eu ficar doente, eu tinha um desejo grande de morar aqui. Eu frequentava aqui, eu vim aqui, eu trabalhei aqui. Aqui onde? Na Canção Nova, na loja do Davi. Você trabalhou aqui? Trabalhei. E eu fui sentindo um desejo de estar perto de Deus. Eu ouvindo aquelas palestras, eu sentia mais sede de Deus, mais vontade de estar perto de Deus. E algo falava no meu coração que eu tinha que mudar mesmo, ser de Deus mesmo. Porque algo ia acontecer, eu tinha que estar bem para eu conseguir ajudar alguém. Na minha mente era para eu ajudar alguém. Mas mal sabia que era para eu me ajudar mesmo, né? Que eu tinha que ter força para enfrentar tudo que eu enfrentei.
naquele momento, então, em que você trabalhou aqui na Canção Nova, você aproveitava o tempo para ouvir as pregações, as palestras? Eu ouvia as palestras e frequentava também, né, os eventos que tinha, eu frequentava. Eu vinha mesmo para estar mais perto. Eu achava que aqui eu estava mais perto, na Canção Nova eu estava mais perto de Deus. Porque a facilidade para mim aqui, hoje é bem, né, bem mais fácil mesmo, é fácil de estar. Frequentar a igreja é mais fácil para mim. Naquele momento em que você começou a vir à Canção Nova, em que você mudou para a Cachoeira Paulista, ainda continuava aquela vida de bebidas, de saídas, de baladas, de coisas? Continuava ainda, mesmo você ouvindo as pregações? Me conta um pouquinho, como é que foi essa mudança? Eu tinha vontade de estar perto de Deus, mas eu não conseguia. Aí foi onde eu comecei eu mesma a rezar e pedir a minha conversão. Eu rezava para a minha conversão. Entendi. E foi onde eu conseguia ir mudando, né? Eu rezando pela minha conversão. Porque eu queria ser fiel com Deus. Eu queria ser de Deus mesmo, só dele. Eu não queria seguir outro caminho. Por mais que muitas vezes você era impulsionada e levada e você ia para esses outros lugares, essas outras coisas que não significavam que eram de Deus. E quando você ouvia essas pregações e se deparava com aquilo que você vivia, né, com essa vida distante, digamos assim, um pouco distante, por mais que você tivesse a vontade, você tinha um pouco essa vida distante ainda de Deus. O que essas pregações provocavam em você? Quais eram os sentimentos que provocavam em você? Eu conseguia sentir em paz, né? Às vezes eu buscava a felicidade em outro lugar que eu nunca encontrei, né? E aqui nas palestras eu fui encontrando a felicidade, a alegria, o motivo para ajudar também os meus filhos, minha família, né? Foi onde eu comecei a apaixonar por Deus mesmo. A me entregar mesmo e ficar encantado por Deus, pela maravilha dele, pelas maravilhas que ele estava fazendo, já fazendo na minha vida. É muito interessante você dizer isso, porque imagina quantas pessoas que perdem tempo, né? Hoje, graças a Deus, a Canção Nova é este celeiro de evangelização. Quantas palestras, quantas pregações, quantos programas que estão 100% para evangelizar, para levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Nós estamos ouvindo hoje o testemunho da Fátima, né? Eu estava até brincando com você antes, né? Fátima Fagundes, um nome forte, né? de uma personalidade forte, né? Ela tinha essa vida um pouco, como é que eu vou dizer? Um pouco distante de Deus, por mais que buscasse a Deus, mas através das pregações, ela foi percebendo que Deus a preparava para algo maior, que você não sabia ainda o que era, né? Então não perca tempo, você que está em casa, você que está nos ouvindo, quantas pregações. Imagina, todos os finais de semana aqui na Canção Nova nós temos acampamentos, nós temos encontros, nós temos os aprofundamentos e tudo isso é gravado, tudo isso é colocado à sua disposição, para que você possa usufruir e para que você possa também passar para outras pessoas, né? Desde os inícios a Canção Nova vive isso. Então aproveite, temos aí este grande celeiro de evangelização. Mas Fátima, você descobriu que estava com câncer. E quando você descobriu, como foi isso para você? O que você vivia? Qual que ali naquele momento eram as tuas expectativas? O que você experimentou naquele momento em que você descobriu que estava com câncer? Eu fui internada por outra doença, né? Eu tive efizema pulmonar. Daí foi onde eu fiquei no hospital 3 meses, 48 dias na UTI. O caso de efizema pulmonar. Isso. E devido a eu ter ficado muito tempo sem movimentar, eu perdi todo o movimento do corpo, eu fiquei tetraplégica. E eu fiz uma tráqueo, também perdi a voz.
E nesse período também eu sofria uma infecção hospitalar. E quando eu recebi a alta, que eu estava na semana de receber a alta, para eu ir para casa para cuidar em casa, que eles queriam que eu fosse cuidar em casa, eles descobriram o câncer. Aí eu fui transferida, né? Eles me mandaram para casa para fazer o tratamento em Taubaté. O seu câncer era onde? No estômago. No estômago. Então você teve o efizema pulmonar, foi para o hospital, ficou 3 meses na UTI, ficou tetraplégica, sem movimentos, né? Vamos Perdi dizer, todo o movimento. Passou 3 meses dessa forma. Aí veio aquele alívio, né? Veio aquele alívio. Estava bem, né? Mas neste tempo do hospital, nestes 3 meses do hospital, o que você pensava? Ou, onde é que estava Deus naquele momento? Não, eu nunca perguntei onde estava Deus, porque eu sentia a presença de Deus cuidando de mim. Eu senti o carinho de Deus nas pessoas que estavam no hospital, nos meus amigos, na minha família. Eu nunca desesperei por causa da doença. Sim. Eu pedia, eu falava com Deus e eu sentia a presença dele mesmo. Nesses 3 meses do efizema pulmonar, você chegou a ficar algum momento em coma ou você ficou o tempo todo consciente? Eu fiquei em coma. Quanto tempo você ficou? Não lembro quanto tempo, mas na UTI eu fiquei 49 dias. 49 dias na UTI em coma? 49 dias. E depois você foi voltando aos poucos, foi sendo restituídos os teus pulmões, tudo isso. Veio este alívio de que você estava bem, estava curado. Você recebeu essa notícia. Como foi receber essa notícia dos médicos? Você estava curada do efizema pulmonar? Fiquei, no caso depois falando do câncer, né? Eles deram para voltar para casa com o câncer, mas eu não desesperei. Eu estava tranquila, eu achava que eu ia ser curada. Algo falava no meu coração que eu ia ser curada. Eu estava tranquila, fiquei tranquila mesmo. Do efizema? Do efizema. Sim. Antes de você sair do hospital, veio a confirmação do câncer ou não? Você saiu do hospital? Como é que foi isso? Eu saí, recebi a alta do hospital. No dia que eu recebi a alta, eu fiz a primeira químio lá em São Paulo, no Hospital de São Paulo. Então, você, antes mesmo de sair do hospital, por causa do efizema pulmonar, você ali mesmo, provavelmente nos exames, nas coisas todas, eles constataram o câncer. Sim. E ali mesmo você já fez? Eu já fiz a primeira químio, eu fiz lá. Primeiro aqui. E aí? Como é que ficou o teu coração naquele momento? Quando você descobriu, constatou o câncer? Eu não me desesperei. Eu estava tão assim, eu senti tanta presença de Deus, a minha fé, a fé da minha família, a oração da minha família. Eu não me desesperei. O meu irmão ainda até comentou um dia, nossa, mas você não está tranquila. Eu falei, mas não sou eu, é Deus que está cuidando de mim. Porque eu já estava preparando, né? Algo falava no meu coração, foi onde eu comecei a buscar Deus, a rezar, estar mais perto de Deus mesmo, a procurar fazer coisas boas. E os médicos, em algum momento, eles disseram a você sobre a gravidade do câncer no estômago? Para mim não, mas para minha família sim. Você é casada? Você tem filhos? Eu tenho filhos, mas não sou casada. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Então eles ficam, qual que é a idade deles hoje? Um menino tem 32, o outro 16. E eles ficaram sabendo da gravidade? Ficaram. Eu falo isso porque o câncer já é grave, né? Principalmente em órgãos vitais, como o estômago, por exemplo. Mas os médicos não te falaram isso? Não, eles não falaram nada. Mas eu sabia da gravidade, eu sabia o que era um câncer, né? A gente sempre está vendo, né? Tem caso em família também. Eu sabia da gravidade, mas eu não tinha medo. Eu estava tão assim tranquila. Deus estava cuidando tanto de mim, eu sentia assim, Deus cuidando de mim mesmo, que eu não me desesperei em nenhum momento. Ou seja, aquela preparação que Deus estava fazendo com você quando você ainda ouvia as palestras. Isso. Foi onde eu conseguia enfrentar, tranquila.
Talvez eu não tivesse procurado esse caminho, vindo, né, para a Canção Nova, eu não tivesse preparada mesmo, eu não ia suportar isso. Então hoje você constata que realmente aconteceu esta preparação de Deus para aquilo que iria acontecer a você. Sim. Eu sentia no meu coração que eu tinha que mudar e fui mudando, preparando meu coração, perdoando o que eu tinha para enfrentar. Mas eu não imaginava que fosse comigo, né? Algo ruim comigo. Ou seja, você estava sendo preparada, sentia-se... Para enfrentar algo ruim, mas não comigo. Não, para os outros. Para eu ter que ajudar alguém. Entendi. Tem uma pessoa que acompanhou de perto tudo isso. Ele vai dar uma palavrinha agora. Vamos acompanhar ali. Eu lembro de um momento que a minha mãe, ela estava muito ruim no hospital. Aí a médica mandou reunir os familiares, porque ela ia falecer. E minha família toda estava lá chorando, triste. E eu tinha uma coisa dentro de mim que mostrava, que falava para mim que ela não ia morrer. Acho que era uma fé muito grande que eu tinha, eu e ela. A gente sempre rezando, lutando junto desde o começo da doença dela. Eu rezava sempre com a minha mãe, direto. Toda noite a gente rezava quase no terço. Ela chamava eu para rezar, tipo, do nada. E no hospital a gente não se falava muito, só em horário de visita mesmo. Mas eu sempre estava lá rezando por ela. Ela teve muita fé. E eu acho que isso que deu um impulso para ela conseguir sair daquela situação e estar bem hoje como ela está. E nós temos aí esse testemunho desse filho que esteve ao seu lado, que esteve com você. Este é o Paulo Ricardo, né, o seu filho mais novo. Qual a idade dele? 16 anos. 16 anos. Onde todas as pessoas, ou grande maioria das pessoas, não acreditavam, você acreditava. E ele acreditava porque você acreditava. E aí começou o tratamento. Como é que foi esse tratamento para cuidar deste câncer? Para tratar este câncer? Como é que foi entrar nesta realidade? Você que tinha acabado de sair de uma realidade, de um efisema pulmonar, de 3 meses no hospital, internada. Como é que foi agora ter que entrar em todo esse processo de quimioterapia e todas essas coisas? Foi difícil. Foi difícil, mas como eu disse, eu nunca desesperei mesmo. Eu estava tão tranquila que eu não conseguia, não desesperava. Era Deus, eu sentia tanta presença de Deus ali me abraçando, que eu não conseguia desesperar mesmo. Mesmo sabendo que era grave, eu não conseguia desesperar. A quimioterapia começou logo no último dia que você estava internado. Quando você recebeu o alta do efisema pulmonar, você fez a primeira quimioterapia. Eu fiz a primeira quimio lá. Quantas sessões você fez de quimioterapia? Fiz 6 sessões. 6 sessões. Daí eu vim para Taubaté, vim para Cachoeira, né? E fiz na cidade próxima, mais próxima, que era Taubaté. Continuei fazendo lá. Até então você estava no hospital em São Paulo. Em São Paulo. Aí você veio para Taubaté, veio para Cachoeira, né? Porque aqui é a sua casa, e começou a fazer esse tratamento em Taubaté. Essa realidade da quimioterapia, ela é extremamente violenta, evasiva. O que mais foi complicado com o tratamento da quimioterapia? Quando eu recebi a notícia que meu cabelo ia cair. Porque a primeira dose que eu recebi em São Paulo não caiu. A medicação que tinha lá não ia cair o cabelo. Eles falaram que... A primeira coisa que eu perguntei se ia cair meu cabelo. Eles falaram que não, né? Daí, chegando em Taubaté, eles falaram que não tinha mesmo medicação e que o meu cabelo ia cair. Aí eu entrei em desespero. Daí eu chorei até escondido do meu irmão que me acompanhava. Mas ali mesmo, dentro daquela salinha, eu falei com Deus. Falei, Senhor, já tirou tudo que eu tinha. Porque eu fiquei sem andar, fiquei sem falar. Só não tira a minha fé. E foi onde eu consegui, ali mesmo, eu já voltei para casa, já voltei com ânimo, com força para enfrentar.
E os cabelos caíram? Caíram. Não caiu tudo, caiu 80%, mas... Hoje estão aí perfeitos. Perfeitos. Né? Mas naquele tempo caíram. Caíram. Né? Você teve mais reações físicas com a quimioterapia? Algumas outras reações físicas? Ou seja, você emagreceu? O que aconteceu? Eu emagreci. Quando eu voltei para casa, na verdade, eu voltei com 35 quilos na cadeira de roda. Desculpe perguntar, sua altura qual é? 1,60. Você voltou para casa com 35 quilos? 35 quilos. E com esse peso, com essa situação toda, eu ainda tive que enfrentar a quimio, né? A quimioterapia, que também ia prejudicar e prejudicou bastante. Ou seja, mas como é que você teve condições, com 35 quilos, entrar em sessões de quimioterapia e estar falando comigo aqui agora? Um milagre mesmo, é Deus mesmo, né? É um milagre. Eu costumo até dizer que eu sou um milagre ambulante. Isso serve para muitas pessoas desesperançadas. Né? Imaginemos agora quantas pessoas estão ouvindo você. Estão ouvindo a sua história, podendo estar passando pela mesma situação de um câncer, seja elas, seja um câncer na família. É claro que nós conversávamos também nos bastidores. Quando Deus quer, Deus faz. Mas Deus faz sempre com um para quê, né? Dando uma missão pós-milagre, vamos dizer assim. Você com 35 quilos, saindo de uma internação com efizema pulmonar, você descobre que está com câncer. Começa um tratamento de quimioterapia, né? Com todas essas realidades, o que te mantinha em pé era a fé? A fé. Eu só tinha fé mesmo, porque eu olhava no espelho, eu estava irreconhecível. Eu achava que eu não ia voltar mais a andar, que eu não ia ter condições mais de andar, de dirigir. Mas eu tinha fé. Eu sentia Deus cuidando de mim ali. Era só fé mesmo, porque não tinha... Eu olhava para mim e eu ficava com medo de mim até, na verdade. Mas eu continuava rezando e pedindo e falando com Deus para Ele continuar cuidando de mim. E você, mesmo sem andar, fraca, né? Porque o processo quimioterápico é invasivo, é um processo forte, que exige muito da pessoa. E mesmo assim, você, como uma pessoa de fé, gente de fé, você ainda rezava pelas pessoas, você ainda pedia pelos teus familiares que estavam necessitados. Como é que é isso? Conta uma história, um exemplo disso daí. Eu lembro um dia que, né, o meu irmão cuidava de mim, ele até saiu do serviço para cuidar de mim. Eu estava começando a andar, quando eu estava começando a andar, voltar a andar, eu sentei na sala para assistir TV e era um programa com a Luzia Santiago, não lembro qual era. Então você estava assistindo a TV Canção Nova? Estava assistindo a TV Canção Nova com a Luzia Santiago. E ela falando de emprego, de alguém pedindo emprego. E eu lembrei do meu irmão que estava na cozinha preparando o almoço. Eu falei, meu Deus, ajuda o meu irmão a conseguir um emprego, né? E na mesma semana, meu irmão recebeu o telefonema da Canção Nova e foi contratado e está aqui trabalhando até hoje. Está na Canção Nova trabalhando até hoje. Olha que maravilha. Você, naquela situação, você chegou a emagrecer mais ainda depois da quimioterapia, não? Não. Você permaneceu... Eu comecei a recuperar. Ah, na quimioterapia você começou a recuperar. Comecei. Os 35 quilos foi por causa dos meses que você ficou no hospital. Mas não estava andando, não conseguia andar, não tinha forças para andar. Não. Começava a caminhar, comecei a caminhar, dava para andar escorando, segurando nas paredes. Teve que fazer fisioterapia? Como é que foi esse voltar a andar? Eu aprendi no hospital em São Paulo, eles me ensinaram e eu fiz em casa sozinha. A fisioterapia. Aos poucos você foi voltando a colocar-se em pé. Eu falei, agora Deus me trouxe, né? Deus mandou de volta, agora é comigo, deixa eu fazer. Aí fui fazer a minha parte. Eu voltei, né, na cadeira de roda, usando fralda, falei, não, agora sou eu que vou ter que fazer a parte, né? Daí foi onde eu comecei a me esforçar. Ou seja, com tudo isso, você não se deixou prostrar. Não, nem um minuto.
você teria todos os motivos para ficar na cama, para ficar caída, para ficar ali choramingando, para ficar nesse, digamos assim, desculpa falar, nesse desespero, né? E você que está nos assistindo agora, quais são os motivos que te prostram? Quais são os motivos que te deixam caído nesta cama, caído nessa situação, cabisbaixo? Olha aqui o testemunho da Fátima. Primeiro, efizema pulmonar, todos esses tempos, 3 meses no hospital, internada. No dia que recebe alta, já tinha descoberto que estava com câncer, faz a primeira sessão de quimioterapia. Sai do hospital com 35 quilos, sem conseguir andar. Reza pelo seu irmão, consegue a graça de um emprego para o irmão. E você ainda está aí sentado, deitado, cabisbaixo. Por quê? Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos voltar conversando um pouco mais com a Fátima, mas eu quero convidar você neste momento a também escrever o seu testemunho para nós. Conte-nos o seu testemunho. Mande para nós, gentedefé@cançãonova.com. Nós ficaremos muito felizes em ouvir o seu testemunho, em saber o seu testemunho. E quem sabe um dia você estará aqui também partilhando conosco das maravilhas que Deus fez e faz na tua vida. Mande para nós, gentedefé@cançãonova.com. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Fátima Fagundes. Nós estamos de volta com o programa Gente de Fé e como é bom podermos tocar na história da pessoa. Muitas vezes nós ouvimos inúmeras palestras, inúmeras pregações e essas pregações fazem realmente um movimento em nós, mas nada como ouvir um testemunho de uma pessoa que experimenta a graça na sua vida. Até o próprio ditado vai dizer que a pregação ela converte, mas o testemunho ela arrasta, porque é justamente este o processo que acontece. Nós não estamos aqui neste programa falando de teorias, nós estamos neste programa falando de pessoas, de gente de fé que experimentam a graça de Deus na sua vida. E hoje nós estamos ouvindo, saboreando, podemos dizer, um pouquinho daquilo que é o testemunho da Fátima, que passou 3 meses internada com um efizema pulmonar. Ficou sem os movimentos, ficou tetraplégica, sem os movimentos, ficou na UTI 49 dias, recebeu alta, mas no dia que recebe alta, estava começando a primeira sessão de quimioterapia. E ali começa uma nova luta. Essa é a história da Fátima, que nós vamos continuar ouvindo, mas e qual que é a sua história? Você tem 2 formas de enviar para nós a sua história. Primeiro, pelo e-mail, gentedefé@cançãonova.com, gentedefé@cançãonova.com. Mas também você pode enviar para nós o seu testemunho, o seu comentário, curtir, dar joinha lá no Facebook, facebook.com/gentedefécn, facebook.com/gentedefécn. Entre nas redes sociais, fale conosco, mande o seu e-mail, mande o seu testemunho e venha participar conosco aqui no programa Gente de Fé. Fátima, você viveu todas essas realidades e teve uma pessoa que acompanhou você também de perto, né? É ela que vai falar agora. Antes mesmo de você falar, é a Marcele que vai falar agora. Meu nome é Marcele, eu sou prima da Fátima, sou enfermeira. Estou aqui hoje para falar como prima e como profissional da área. Como profissional da área, na época em que a Fátima ficou doente,
era uma fase em que se podia desacreditar da vida dela. A medicina fez o que podia. Inicialmente era um efizema pulmonar e depois foi evoluindo e cheio de complicações, ela descobriu o câncer. Não era um câncer em um órgão só, eram em outros órgãos, né, em múltiplos órgãos, e ela só foi complicando. Chegou a ter septicemia, que é o choque séptico, e é um quadro muito difícil de se reverter. Não só a doença estabelecida, mas também o choque séptico para um paciente é muito difícil, né? Foi uma fase em que ela ficou, claro, muito debilitada, assim como qualquer paciente, né? Que fica com choque séptico, ele fica bem debilitado. E ela teve o coma, ela entrou em coma. Nessa fase a gente não conseguia se falar por telefone, até porque ela estava no hospital longe daqui. Ela estava em São Paulo e a visita era bem restrita. Nessa época, foi uma época de fé nossa, em que a gente precisava, né, acreditar que ela voltaria pra gente. Acreditar que Deus faria um milagre na vida dela. Porque se fosse olhando profissionalmente, como enfermeira, a gente chega a desacreditar, né, de que ela teria cura. Mas como família, como prima, a gente nunca deixa de acreditar em Deus. A gente não deixa de acreditar que o milagre vai ser feito, de que Deus faria o possível lá. Essa é a Marcele, sua prima, mas como profissional enfermeira. Que bom que ela pôde trazer para nós essas duas realidades. A realidade do ser enfermeira, então a realidade profissional dela, e claro que ela tinha um pouco mais de clareza sobre o que estava acontecendo com você do que você, pela profissão dela, mas ela, como ela mesma disse, é da família, era prima. Como é que foi voltar para casa? Como é que foi se encontrar nessa condição que você estava? Quando eu cheguei em casa, que eu olhei no espelho, eu mesma fiquei com medo de mim. Eu estava irreconhecível mesmo. Eu gostava de fazer ginástica, praticar esporte, caminhada, corria, e de repente eu não tinha força para andar. Então foi muito difícil mesmo. Eu não conseguia ir para o banho sozinha. Foi difícil, muito difícil mesmo. Você ficou 3 meses sem se ver, e quando se viu, se assustou. Eu tinha o cabelo comprido, eu estava com o cabelo curto, com a boca cheia de ferida, né, por causa dos aparelhos que colocava. E estava por causa da químio, da hemodiálise, que eu passei também pela hemodiálise. Você também fez hemodiálise? Fiz hemodiálise. Eu fiquei escura, bem escura, então eu estava completamente diferente. Então era assustador mesmo. Eu fiquei chocada quando eu me vi no espelho. E como era se ver e não se reconhecer? Como é que é isso? É difícil. Eu chorei. Quando eu olhei no espelho, eu chorei. Porque eu nunca imaginei que eu fosse chegar numa situação dessa. Ou seja, porque quando você foi voltando depois do coma, você foi percebendo como é que você estava, até mesmo os movimentos que já não existiam, e aos poucos você foi sabendo, né? Com certeza foi se alimentando, todo aquele processo do retorno, né? Tiraram a tráqueo, toda aquela coisa, né? E de repente você se vê na sua casa, nessas condições. O que mais você tinha desejo? Qual que era o teu sonho naquele momento? O meu sonho era voltar a andar. Voltar a andar e... Eu queria mesmo era voltar a andar. A coisa que eu mais queria era voltar a andar. E qual era a tua maior preocupação naquele momento? E não voltar a andar, porque eu achava que eu não fosse conseguir andar. Porque as minhas pernas elas estavam muito fracas, muito finas, então eu achava que eu nunca ia
voltar hoje como eu estou hoje. Então eu tinha medo disso, de não conseguir voltar a andar. Esse voltar a andar foi quanto tempo, mais ou menos, até que você pudesse, sei lá, pegar seu carro, dirigir, ir para o lugar que você queria andar, que você queria ir? Quanto tempo foi? Foi uns 8 meses para mais. E nesse tempo todo você precisou das pessoas? Precisei da minha família. Eles sempre estiveram presentes? A minha família deu total apoio mesmo, amigo. Tinha proteção da família, proteção de Deus e a proteção da minha família mesmo, que cuidaram muito bem de mim. Como a Marcele também. A Marcele, seus filhos. Meus irmãos, meus pais. Sempre estiveram junto com você. Sempre junto. O amor da minha família fez eu recuperar também, o amor dos meus amigos, dos meus vizinhos. Foi onde eu senti amada, né? E foi onde eu tive mais força de ir. Isso ajudou no processo de recuperação? Muito, muito. Que as minhas sobrinhas, elas compravam perfume, batom, que elas sabiam que eu gostava, né? E arrumava meu cabelo. Mesmo assim, na cama, do jeito que eu estava, eu passava batom, eu arrumava o cabelo, escovava cabelo. E isso animava, fez onde eu... Ou seja, você continuava se amando, né? Se cuidando. Eu queria viver, eu tinha muita vontade de viver mesmo, eu queria viver. Eu estava ali, eu queria voltar a viver mesmo. Então nós podemos dizer que Deus fez o milagre, por isso você está aqui, mas Ele precisou de alguns elementos. Primeiro, este que você acabou de dizer, eu queria viver. Quantas pessoas que se encontram em situações, claro que nós não podemos comparar situações, mas eu ouso comparar agora. Quantas pessoas que se encontram, às vezes, em situações até um pouco mais tranquilas e leves do que esta sua, e não tem mais vontade de viver. Mas também tinha o outro elemento que Deus usou para o milagre acontecer, que foi justamente a família, como você disse. Você sente que essas foram duas colunas que te sustentaram? A família e a vontade de viver? Sim, foi. A família é o melhor remédio, é um dos melhores remédios, né? O amor da família é o melhor remédio. Com certeza você já deve ter agradecido para eles, já deve ter dito para eles. Mas eu quero... Não estava no script, mas eu queria que você olhasse para essa câmera aqui agora. E você dissesse para a tua família o que você gostaria de dizer para eles. O agradecimento que você gostaria de fazer para eles agora. Eu agradeço de coração mesmo por tudo que vocês fizeram. Porque se não fosse vocês, eu não estava aqui hoje. Porque os médicos desacreditaram, ninguém acreditou, mas vocês acreditaram em mim. Deus abençoe e dê em dobro tudo que vocês fizeram por mim. Muito bem. Como é bom ter família, né, Fátima? Principalmente neste momento, como é bom e como é importante. Não abandonar, não largar, né? Mas estar junto. Seja para o enfermo, né? Seja para a pessoa que está debilitada, mas também para a família. Eu imagino eles assistindo esse programa, como também eles devem ter se emocionado. E rodou um filme na cabeça deles agora, tudo aquilo que eles viveram junto com você. Mas chegou o momento em que você começou a andar, começou a caminhar, colocou-se em pé nas suas próprias pernas, sem precisar de ajuda. E aí, para onde você queria ir? Eu queria ir para Canção Nova, voltar para Canção Nova. Sim. Porque eu queria conhecer o santuário, que eu não tinha conhecido ainda. Daí eu voltei, quando eu voltei a dirigir, a primeira coisa que eu fiz é conhecer o santuário Pai das Misericórdias. E quando você chegou lá, como é que foi? Eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada e senti mais abraçada ali ainda por Deus. E em pensamento, que eu não pedi mais nada para Deus, porque Deus já tinha feito tanta coisa, né? Eu estava apenas fazendo um tratamento de câncer, mas Ele já tinha me trazido de volta, já fez eu andar, já tinha me ajudado. Eu pensei, se Deus me curasse aqui, eu queria contar para todo mundo. Ou seja, você estava ali ainda no tratamento de câncer,
Mas você estava pelo menos andando, e você chegou ali, né? Aquele momento em que você chegou no Pai das Misericórdias, né? Estamos vendo aí um VT que foi feito, você lá no Pai das Misericórdias. Você se sentia como aquele filho, abraçada, sustentada pelo Pai? O que você sentia naquele momento lá? Eu senti abraçada, eu senti protegida, mais protegida ainda. E eu fiquei encantada de ver o santuário, e eu fiquei mais apaixonada por Deus. E foi onde eu consegui mesmo terminar a minha quimio e estar bem hoje. Ali você foi, estava acontecendo alguma missa, estava acontecendo ou não, era num horário diferente? Como é que você participou de alguma coisa no Santuário do Pai das Misericórdias? Esse dia que eu cheguei a primeira vez, não, mas depois eu voltei para participar da missa da família, que acontece na segunda-feira, né, às 15 horas. Nas segundas-feiras, às 15 horas. Eu voltei para participar da missa. Sim. E aí, o que aconteceu? E nessa missa, eu ainda estava sentada, porque eu não ficava muito em pé, porque tinha voltado a andar, mas não tinha muita força, né, para ficar muito em pé. E você tinha vindo sozinha ou tinha vindo com alguém? Sozinha. Ah, você já conseguia dirigir? E voltei sozinha. Sim. Aí o padre começou na hora do começo, no início da missa, ele começou a pedir o Espírito Santo e começou a orar e falar. E eu sentada ainda, mesmo sentada, desconcentrada, um pouco desconcentrada, foi onde ele falou que se a gente pudesse colocar a mão onde queria ser curado, para colocar. E eu lembrei da quimio, aí eu comecei a passar a mão no meu braço, onde eu tomava, né? Comecei a passar, mas mesmo desconcentrada ali, assim, daqui a pouco eu senti minha perna esquerda queimando. Sim. Ela começou a queimar mesmo, igual quando, no tratamento da quimio, a gente sente esse calor, e foi onde eu senti esse calor na perna, mas eu achei estranho, falei, nossa, será que vai subir, será que eu vou passar mal aqui, né? E continuou, ficou uns 2 minutos a perna queimando, mas não... Aí daqui a pouco eu comecei a chorar bastante mesmo, eu não controlava as lágrimas. Não tinha motivo para chorar, nada. Você não sabia o que estava acontecendo com você. Só as lágrimas começaram a cair, eu tentando controlar, não conseguia. Daí eu falei, meu Deus, eu estou sendo curada. Isso no meio da missa já? No meio da missa. Eu falei, eu estou sendo curada, eu sei, eu estou sendo curada, eu sei que estou sendo curada. E falei assim com Deus e continuei a missa. Aí voltei, saí da missa, na hora que eu saí da missa eu queria ligar para todo mundo e falar, mãe, aí eu liguei para minha mãe, mãe, aconteceu alguma coisa estranha assim, contei para ela, né? Aconteceu alguma coisa estranha, eu sei que Deus fez alguma coisa de novo na minha vida. Você só sentiu, teve aquela sensação, mas depois passou e a missa continuou e a sua vida também, você veio para casa, mas tinha algo dentro de você que te trazia uma certeza? Tinha. Eu tomei posse da cura naquela hora ali. Ou seja, não foi falado por ninguém? Não, não. Porque aqui é muito bom trazer, porque, claro, Deus fala, né? Existem os dons do Espírito Santo, onde, por palavra de ciência, por palavra de profecia, Deus, Ele cura as pessoas e Ele manifesta ali, através de quem está ministrando, enfim. Mas muito mais do que aquilo que está sendo falado, Deus está fazendo. Às vezes nós saímos frustrados de um encontro, frustrados de uma missa, porque achamos que naquela missa Deus não fez nada comigo. Mas fez. Olha aqui, está na minha frente um milagre de um câncer que o padre poderia ter dito, alguém aqui na missa está sendo agora curado de um câncer no estômago, né? Mas não falou. Você teve ali aquela experiência, mas a certeza estava dentro de você. E aí, você voltou para casa, contou como é que aconteceu? Daí eu estava ainda em tratamento, né? E os médicos pedem exame, né? Pedi o exame, já tinha os exames em mão para levar para o médico, né? E fiz o exame, aí levei para ele. A hora que ele abriu o exame, que ele olhou para mim, ele olhou assim, diferente, alegre, né? Ele falou, nossa, você está bem. Daí, na hora que ele falou isso, eu peguei e segurei na mão dele, né? Falei assim, eu sabia que eu tinha recebido essa graça, eu sabia. Ele começou a rir, né? Olhou para mim e falou assim, filha, quando Deus quer, Deus faz. Ele disse isso? O médico disse isso. Quando Deus quer, Deus faz. Ou seja, ali foi constatado
algo que a medicina não explica. Não explica. E a reação do médico foi essa? Foi. Quando Deus quer, Deus faz. Quando Deus quer, Deus faz. Vamos ouvir mais um pedacinho daquilo que a Marcele traz também desta situação toda. Ver essa luta toda dela, ver essa fase toda dela, faz a gente olhar a vida de outra forma. Faz a gente ver que a esperança e a fé, como sempre, move muita coisa boa dentro da gente e a gente consegue passar isso para os outros também, né? Ela passa para a gente passa para os outros e isso cria uma coisa boa, né? Não só dentro da nossa casa, dentro da nossa família, mas eu também nos hospitais, porque a partir do momento em que eu vejo um paciente e que o paciente ele está sem esperança, eu consigo lembrar de pessoas que passaram por mim, que tem esse laço sanguíneo, como a Fátima, e que mexeu muito comigo, que foi bem transformador, e eu consigo dar para aquela pessoa uma esperança, um pouco de esperança a mais, falando às vezes até do que aconteceu com a Fátima, sabe? Transformando a vida da pessoa, colocando um pouco de esperança nela, e para que ela prove um pouco também do que a Fátima provou, do que a Fátima pôde ter na vida dela, que foi a cura pela fé. O que os médicos não explicam, o que a ciência não explica, o que a profissional, a enfermeira Marcele não consegue explicar, mas a mulher de fé, a prima, consegue dizer: o milagre aconteceu na sua vida. Como é que você se sente? De ser escolhida, agraciada para um milagre desse jeito, constatado, inclusive pela própria medicina. Como é que você se sente diante de Deus? Eu me sinto muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz, muito feliz mesmo, de ter sido a escolhida, né, para passar por tudo isso. E para eu também, hoje, seguir no caminho certo, né? Que isso serviu para que eu continue no caminho certo, para que eu seja exemplo, para que eu seja luz para as pessoas. Que ano que foi isso? Que dia, você Faz sabe, mês? 3 anos que eu saí do hospital. 3 anos que você saiu do hospital. Foram mais ou menos 8 meses com o câncer. Foi. Então, tem mais ou menos 2 anos 2 e pouco que aconteceu. 2 anos que eu terminei a quimio, o 2 anos tratamento que da quimio. terminou. E hoje, como é que você está em relação a isso? Hoje eu estou super bem. Estou bem, continuo fazendo os meus exercícios, frequento academia, faço caminhada. Vida normal. Há 3 meses atrás, né, porque a gente... Não é porque eu fui curada que não vou ter mais problema. Eu fiz uma outra cirurgia, né, tirada da tireoide. Sim. Há 3 meses. Sim. Mas com fé também. Não é porque Deus curou uma vez e vou perder a fé, não vou rezar, não vou... Não, eu continuei rezando, continuo rezando. Não A luta só para continua. mim, a luta continua, né? Vem as preocupações, a dificuldade vem, mas a gente está ali, segurando na mão de Deus e enfrentando. É claro que para nós, principalmente nós latino-americanos, nós brasileiros, nós temos muito essa realidade do lugar, do toque, né, do cheiro. Nós somos muito sensíveis a tudo isso. É claro, todos os povos, toda a humanidade é assim, mas nós brasileiros somos muito isso. Nós estamos próximos ao término do nosso programa, mas eu gostaria de perguntar para você: o que o Santuário do Pai das Misericórdias representa para você? Santuário, eu sou apaixonada pelo Santuário Pai das Misericórdias. É onde eu venho quando eu estou feliz, quando eu estou triste, onde hoje eu venho para rezar para as pessoas, para minha família, para os meus amigos. Eu falo que é a minha segunda casa. Quando eu estou chateada eu venho sozinha, né? Quando não tem alguma coisa eu venho.
Sempre frequentei a Canção Nova também, não por causa dos consagrados, por causa de Deus mesmo. Eu venho na Canção Nova por causa de Deus. E o santuário para mim hoje é tudo. Eu sou apaixonada. Eu me sinto abraçada ali. Quando eu entro no santuário, eu me sinto abraçada. Você sabe o lugar onde Deus te curou. Sei. O lugar exato. E é onde eu vou pedir socorro, onde eu vou levar minhas alegrias, vou agradecer. E quero continuar sempre, né, vindo, rezando para mim, para as pessoas, para minha família, para todo mundo. Que bom, Fátima. Quantas pessoas já não experimentam a mesma graça, né? Agora, no dia 4 de dezembro, né, no final do ano, o Santuário do Pai das Misericórdias vai fazer 3 anos ainda, né? E nós já podemos dizer desta graça, né? Nós já podemos dizer do milagre que Deus fez na sua vida e de tantas outras pessoas que o Pai das Misericórdias já realizou na vida, tantos milagres, tantas curas, tantas coisas. E que, como é bom saber isso, porque não é o prédio que faz, não é a construção que faz, mas é a ação deste Deus amoroso que se encontra com um coração aberto, um coração de gente de fé, e ali acontece o milagre. Como é bom saber isso. Fátima, eu quero te agradecer por você ter partilhado um pouco conosco do seu testemunho. Claro que é muito rápido, em menos de 1 hora, nós falarmos tudo o que aconteceu, mas com certeza muitas pessoas que vivem ou que viveram a mesma situação que você viveu, também se sentiram motivadas a isso que você disse. Lá, ouvindo as pregações, Deus te preparava. Tudo o que aconteceu com você, e agora? Levar adiante, né, a palavra de Deus, o testemunho, a fé, mantendo-se em pé. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Amém. E a você também que nos acompanhou. Como é bom ouvirmos esses testemunhos que só nos fazem crescer. Eu quero convidar você mais uma vez. Partilhe conosco o seu testemunho. Traga para nós a sua experiência de fé. Mesmo que muitas vezes você não possa estar aqui sentado dizendo para todos nós, mas com certeza o seu testemunho vai nos fazer muito felizes, vai nos fazer ainda melhores, porque quando ouvimos a manifestação de Deus na vida dos outros, nós somos melhores. Que Deus abençoe você, até a próxima segunda, proclamando que este mundo precisa de gente de fé. CançãoNovaPlay.com. Assine já!